E agora as notícias do Dragão, o Atlético, gente, que já fala em acesso. Momento de ansiedade na Caverna do Dragão. A estreia se aproxima. O Atlético de volta à Série B, reforçado e acreditando que pode ir longe. O torcedor, a diretoria, eles querem o acesso. Mas a gente vai trabalhar para os objetivos, né? Cada jogo a gente vai tratar como uma final, foi como a gente está falando, porque a gente vai chegar lá na frente e a gente pode falar assim, caramba, aquele pontinho que a gente deu mole, então a gente vai de jogo a jogo, a gente vai conquistar nossos objetivos, mas claro que o objetivo principal é o acesso. Outra realidade, melhor preparo físico do grupo em comparação ao Goianão. A gente estava até conversando sobre isso, fazendo uma anamnese do campeonato goiano e não foi o fator físico, né? A gente conversou, viu que era um fator mais psicológico da gente, que a gente não conseguiu encontrar o melhor futebol e com isso a gente acabou correndo um pouco errado, como se diz na gíria do futebol. Bruno Santos, no amistoso contra o Flamengo, atacou bastante. Será que mudou a característica do jogador? O meu forte sempre foi ter equalizar a parte defensiva com a parte ofensiva. No Goiano, a gente tinha que propor o jogo. Era um jogo muito mais difícil, a gente não tinha tanto espaço, porque os times sempre jogavam fechados, porque o time grande era o Atlético. Contra o Flamengo é um jogo diferente, porque o Flamengo ele joga, mas deixa o outro time jogar, não tem aquela marcação muito forte. Então isso acaba influenciando nas minhas jogadas ofensivas. Quanto ao Criciúma, a comissão técnica ainda não passou detalhes do adversário. A gente não estuda muito antes, até para não ficar muito longe da cabeça e tal. Então, com um período mais perto, um dia antes do jogo, 2 dias antes, quando a gente está concentrado, a gente vem, estuda o adversário, todos os pontos fortes, os pontos fracos. Então já pode estudar, né? Porque o jogo é na sexta-feira e não vai ser fácil para o Atlético, né, André? Agora eles já estão falando em acesso, acho que estão antecipando muito. Não sei não, qual que é a sua opinião? Não, tem que falar em acesso sim, viu, Claudiane? Ah, é? Porque se você falar em acesso, se não der certo, pelo menos você chegou perto. E aí você não correu o risco de rebaixamento. Tem que pensar grande, tem que pensar lá em cima mesmo. Porque tem time que fala assim, ó, primeiro nós vamos escapar do rebaixamento. Não. Pelo amor de Deus. Primeiro você tem que tentar o acesso, que se você ficar perto do acesso, o rebaixamento você não vai ter. Então tem que falar sim acesso, porque o Atlético estava na Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez que disputou a Série B foi campeão. Então o time tem que pensar grande sim nessa Série B. Então se manter já é obrigação do Atlético, né? Se manter, então tem que falar em acesso. Tem que falar em acesso pela estrutura que tem, pelo histórico que tem na competição, tem que pensar sim, tem que pensar grande, até porque o acesso significa mais dinheiro, significa mais estrutura, significa melhoria das condições, jogadores de qualidade, então o Atlético tem que pensar sim em voltar para a Série A.